Olá, pessoal, bom dia. Mais um Domingão do Carlão, que está sempre uma maravilha. A gente está sempre aqui na prateleira de cima. O pessoal acorda cedo para assistir. O Domingão do Carlão está realmente fazendo o maior sucesso aqui no canal do Boi. E também vocês encontram o Domingão do Carlão lá nos nossos canais aí nas redes sociais. E hoje, eu acho que quem acompanha meu trabalho acompanhou aí esses dias atrás, eu fiz uma entrevista com o César Borges de Souza, que é o presidente do Instituto Soja Livre. Foi uma entrevista super bacana, mas essa entrevista do dia a dia, de segunda a sexta, a gente não tem muito tempo para explorar coisas mais gostosas de falar um pouco da história. E quem assistiu lembra que eu prometi que eu ia trazer o César no Domingão do Carlão. Então é o seguinte, a gente tem assim, eu falo sempre assim, promessa você não precisa fazer. Ninguém te obriga a fazer promessa, mas quando você faz uma promessa, você tem que cumprir a promessa. Aí tem que cumprir, não tem jeito. Então, aqui, olha, é um grande prazer, viu, César, te receber aqui no nosso Domingão do Carlão hoje. Obrigado pela sua presença, viu, César? Muito prazer, é ótimo estar aqui de volta em tão curto espaço de tempo. É muito agradável falar com você, Carlão. Promessa é dívida. Então, assim, aqui a gente já começa quitando a dívida e falar um pouquinho aqui da trajetória do César. Eu acho que assim, esse Domingão ele se popularizou, porque aqui a gente traz boas histórias. Assim, gosto muito de ver onde estão as minhas raízes. Então, César, eu acho que agora é o momento de você fazer aí uma espécie de regressão aí, falar para nós de onde veio, que geração que você representa dentro de agronegócio, dentro de gente da roça, enfim, fala aí. Então, eu nasci em Uberlândia, e com 1 ano de idade, meu pai me levou, a mim e a minha mãe e o meu irmão mais velho, nos levou para o norte do Paraná. Fomos bater lá em Arapongas. Uhum. E a minha irmã também foi na barriga da minha mãe. Olha que legal. Não é? Então, a nossa vida já começou mudando desde cedo, porque o meu pai, acho que ele era meio inquieto, então ele não parava muito num lugar só. E aí ele fez as aventuras dele, trabalhou como dentista prático, chegou a tentar trabalhar como corretor. Aliás, eu também, me lembrei agora, eu trabalhei uma época que eu estava meio desgostoso na minha profissão, eu trabalhei como vendedor de livros, mas foi um verdadeiro fracasso. A grande vantagem é que eu conheci um monte de rua em São Paulo. A primeira visita que eu fiz, eu vendi livro, eu fiquei animado, falei, puxa vida, que moleza, né? Mas depois, vender livro, enciclopédia, olha, ainda bem que não é hoje, né? Porque hoje ninguém mais compra esse tipo de coisa. Mas já lá atrás era muito difícil vender, pelo menos para mim. Porque tem gente que tem o dom, assim, de se comunicar, de envolver. Não era o meu caso, eu era tímido. Então, era difícil de eu vender qualquer coisa. Essa história desse seu emprego aí, eu não sei se era um emprego, vamos dizer assim, desses registrado, ou era uma coisa temporária e tal, né? E aproveitar e falar de emprego, antes que eu não posso esquecer aqui do nosso apoiador aqui, que é a Employer. A Employer é uma empresa que entende tudo de RH, e a Employer é uma empresa, viu, César, que contrata mão de obra temporária para as grandes empresas aí, para a Singenta, para todo as grandes cooperativas. O pessoal precisa de mão de obra temporária, né? Porque às vezes a colheita acontece num período, depois você não precisa mais. Sim. Então,
para resolver esse problema das grandes empresas e das cooperativas e tal, o nosso amigo Marcos Abreu, que, aliás, tem aqui a sede da Employer, aqui pertinho de onde eu estou, aqui em São Paulo, gravando com você hoje, e ele teve essa ideia e um sucesso, 35 anos fez a Employer, o Marcos Abreu tem um sucesso. Existe até a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, e o Marcos Abreu preside essa associação, presta um grande serviço para o agronegócio, principalmente para o agronegócio, né? Então, ele se especializou nisso. Então, quero agradecer aqui a parceria da Employer também, fica dado um recado aqui nesse começo, né? Mas vem cá, você... aproveitando a sua mensagem, seu comercial, na agricultura, a gente sabe que, às vezes, uma pessoa trabalha na colheita e depois primeiro trabalha no plantio e depois na colheita. Então, muitas vezes, você fica muito tempo sem ter trabalho na propriedade. Então, é bem interessante esse sistema da Employer, né? Exatamente. Também, né? Porque... Também para a agricultura. E proporciona, na verdade, para as pessoas, eles têm lá um banco de currículos, ele tem uma série de coisas, quer dizer, proporciona, às vezes a pessoa faz trabalho temporário, mas ela mesma trabalha o ano inteiro como temporário, ou seja, tem o mais importante de tudo que eu acho nesse aspecto aí desse trabalho da Employer, o bonito disso, que é um trabalho que é gerador de renda para as pessoas, né? Ao mesmo tempo que resolve um gargalo das indústrias, das cooperativas, dos agricultores, ela cria gente com renda, né? E gente com renda é gente feliz, né, César? Claro, não tem dúvida. Ô, César, mas vem cá, essa história que você foi vendedor de livro, ela aconteceu antes de você... Não, eu pulei um monte de coisa. Eu fui vendedor de livros já morando em São Paulo. Eu já tinha tido alguns trabalhos aqui em São Paulo e teve um trabalho que foi o único trabalho que eu tive. Eu sempre fui empregado, CLT, que o pessoal me mandou embora. Eu nunca entendi por que eles tinham me mandado embora. Eu fiquei muito magoado. E aí eu peguei e falei, vou mudar de profissão. Eu quebrei a cara. Mas antes disso, eu morei, aí volto lá para o Paraná. Eu morei de 1 ano de idade até os 18 anos, morei no Paraná, no norte do Paraná. Eu morei em Arapongas, morei perto de Astorga, no sítio. Morei um bom tempo ali nesse sítio, perto de Astorga, um lugar chamado Placa Paranaguá. E uns 7 quilômetros de Astorga, mais ou menos. E ali eu estudei do primeiro ano até o terceiro ano, naquela época se chamava primário. E foi assim muito interessante, uma escola rural. A professora me levou para a casa dela, para Astorga. Eu nunca esqueci disso, até hoje lembro o nome dela, Maria Margarida. E então você vê, são coisas assim muito marcantes na nossa vida. E ali a gente brincava, corria atrás de bola. Para a escola a gente ia a pé, devia andar acho que 1 quilômetro para ir até a escola, aproximadamente. E a gente tratava dos porquinhos, tratava da vaca, que a gente tinha tudo meio subsistência ali na atividade que o meu pai fazia. E ele já tinha um embrião da empresa nessa altura, que ele já moía o milho inteiro. E aí tinha as brincadeiras, quando você vem com milho, eu já estou indo com fubá. Então, isso fazia parte daquela época. E aí também tinha o benefício do arroz, ele descascava o arroz. Então, era um sistema de troca, ele não cobrava valores monetários. Ele pegava uma parte daquilo que ele trabalhava e ficava com ele. Então, a gente tinha o arroz dali, a gente tinha o fubá dali,
Então, a gente tinha algumas coisas da nossa subsistência já dessa atividade dele. Garantido através de escambo. Exatamente. E a galinha estava lá, e a gente dava uma parte que a gente não comia ia para as galinhas, e tinha comida para os porquinhos, para a vaquinha, e a gente bebia o leite. Então, era uma festa, né? Você teve uma infância, eu diria assim, foi uma infância super feliz, bucólica, romântica, talvez. Não sei como é que você poderia definir isso. Então, isso tudo que você falou e mais alguma coisa. Subir em árvore, chupar manga em cima do pé, chupar manga na mangueira, isso não tem preço. Eu diria que isso não tem preço mesmo, né? Não é? Então, eu vivi tudo isso, muito legal, né? Jogava pedra no trem, o trem estava passando ali, a gente jogava pedra, porque era criança, né? Então, a gente fazia essas brincadeiras, assim, sem graças. Você sabe que você falou desse negócio de manga, né? Até hoje, eu tenho um escritório aqui que fica no sítio, né? No lugar que eu nasci, praticamente a 3 quilômetros de onde eu nasci. E uma imagem da minha infância foi justamente essa imagem da mangueira chupada no pé, né? E eu me lembro assim, nós vamos na casa da avó, eu falo assim, nós vamos fazer isso na casa da avó Guilhermina. E como eu era pequenininho, os pés de manga, eles são, vamos dizer, a minha memória dos pés de manga é absurdamente maior do que efetivamente são os pés de manga, né? Porque esses pés de manga da avó Guilhermina, eles continuam lá no mesmo lugar. É engraçado porque até umas coincidências da vida, eu tenho uma colaboradora nossa, a Adriana, que é neta da Guilhermina, né? Então, assim, a Guilhermina é irmã do meu avô. Então, é um rolo danado. E eu olho, toda vez que eu vou lá na casa da Adriana, do Paulo, lá eu lembro desse meu passado, assim, da infância, né? E como as coisas eram monumentais, eu diria, né? Porque outra lembrança que eu tenho é, olhando pela janela da casa que eu morava com meu pai, a gente via o rio em janeiro, ele inundava, né? As águas de janeiro, o rio uma calha muito pequenininha, janeiro chovia muito, havia o que a gente chamava de enchente, né? E para mim, aquela enchente era o mar. Eu achava que aquilo era o mar. Você falou em mar, eu me lembro muito bem que eu só conheci o mar depois que eu vim para São Paulo. Depois dos 18 anos, não sei exatamente quando, mas eu só conheci o mar depois de 18 anos. Até então, eu não sabia, assim, areia, mar, essas coisas, para mim não existiam. César, muito bom isso, que delícia, né? De a gente poder ter vivido, eu acho, esse tempo, porque a gente é um tempo que eu falo que não tem muito preço. Você ter vivido o final do século passado, né? Ter sido, sei lá, adulto, começado os negócios e tal, ter acompanhado toda a evolução, né? Que aconteceu dos anos 70 para cá, e chegar hoje com toda essa parafernália de tecnologia que existe, né? A gente pode até falar um pouco disso, né? Porque eu me lembro até que na outra entrevista nós comentamos, né, que aliás, talvez tenha sido um pouco dessa história que fez seu pai, por exemplo, sair do Triângulo Mineiro, né, sair do Cerrado e falar assim, vou procurar terra boa, né? Porque Cerrado nem dado nem herdado, não era assim que falava lá na década de 60? Pois é. E
E aí, como é que... Porque o seu pai escolheu a dedo também, porque a região que vocês foram é a região de terra boa, né? Ele não... Seu pai... O meu avô, a respeito do seu pai, meu avô diria, esse homem é um homem ativo, né? Porque meu avô usava esse termo ativo para dizer que a pessoa era inteligente. Então, meu avô falava assim, não é... o cara é inteligente. Não, não, o cara é ativo. Como é que O seu meu pai... pai, ele era. Como é que seu pai decidiu ir para lá? Ele contou isso para vocês? Como é que foi? Eu não sei, eu não sei. Eu tento interpretar isso da minha cabeça. Uhum. E aí eu junto com a história do Paulinelli, eu acho que tem muita ligação. E eu, pelas conversas que eu ouço, cerrado nem dado nem herdado. Uhum. Então aí você vai. O Paulinelli veio, a Embrapa veio. A Embrapa veio um pouco depois da Caramuru. A Caramuru começou antes da Embrapa. Uhum. Mas você vê que a gente já estava lá no Paraná. Uhum. E aí começou a ter uma transformação enorme, o Cerrado. Tanto é que a gente saiu, a gente começou em Maringá, na Rua Caramuru, por isso a gente tem esse nome, num barracão de madeira, literalmente. E faltava tudo, né? A gente morava nos fundos, faltava tudo, faltava capital de giro, mas ia tocando, né? No começo a gente moía milho integral, depois aí você tira o miolo do milho, separa, porque ali tem o óleo, aí você extrai o óleo separadamente. Então, aí o produto foi ganhando um tempo de prateleira maior, porque no começo o produto rancificava. Quando você moía o milho inteiro, aquela farinha com o óleo junto, tudo ali, que quando o óleo se desprendia do grão, ele rancificava. Então, passava uma semana, aquele produto já estava com um gosto ruim. Então, à medida que foi a tecnologia chegando, você foi se adaptando, e também um protecionismo europeu, como o europeu não queria importar milho, que ele fazia? Ele colocava uma regra para importar o farelo de germe de milho, e punha um limite. Qual era esse limite? 44,9% de amido. Então, o milho tem mais que isso de amido. Então, ele limitava nesse teor de amido. Então, ele comprava um pedaço do farelo, porque ele nem tinha produção suficiente, e, ao mesmo tempo, botava uma barreira para proteger o seu agricultor. Isso a Europa sempre fez, a Europa que passou por 2 guerras, então, sempre teve essa ideia de proteger a sua população. Às vezes, exagera um pouco, porque tem épocas que talvez nem precisasse tanto, como atualmente, que atualmente tem uma produção significativa no mundo, e o Brasil dando show. O Brasil tem 2 a 3 safras por ano, conforme a região, conforme a época que planta. Então, ainda tem muita área aqui para ser aproveitada sem desmatar uma árvore na Amazônia. Né? Então, isso aconteceu lá atrás e isso provocou uma mudança tecnológica que deu vida de prateleira para o fubá de milho. O milho moído ficou moído sem o óleo e sem o farelo. Então, ele ficou basicamente só a parte do amido e um pouco da proteína também ia junto. Então, são essas mudanças que vão acontecendo. Então, a gente saiu de Maringá, porque ficou pequeno aquele barracão. Aí a gente foi para Apucarana, numa instalação maior, compramos de uma cooperativa lá. Nesse meio tempo, eu já tinha vindo para São Paulo. Então, eu até me lembrei disso agora recentemente, que essa história de entregar amostra, eu entregava amostra aqui em São Paulo. Obviamente, eu não ganhava nada, porque eu não ia cobrar isso da empresa do meu pai. Eu fazia a contabilidade da empresa, obviamente não cobrava nada.
Eu tinha uma aventura em que eu ia fazer a mesma faculdade, e fiz, que uma pessoa que me inspirou lá em Maringá, que ele era um auditor no frigorífico central, ele me inspirou e eu queria fazer a Fundação Álvares Penteado. Eu vim para cá e fiz a Fundação Álvares Penteado, só que ele era um economista e eu não tive nota suficiente para entrar em economia. Eu fui para ciências contábeis e atuariais e fui até o fim. E já era relativamente fácil, porque eu já tinha feito técnico de contabilidade, então a parte técnica eu já tinha. Eu fiz uma faculdade ampliando os conhecimentos na área contábil e atuarial também. Depois daí eu fui para Getúlio Vargas, ampliou ainda mais, aí já com foco em área financeira. Nesse meio tempo, a vida inteira em São Paulo, eu sempre trabalhei. Sempre fui empregado, CLT, só não fui CLT um período que eu entrei na prefeitura por um concurso público que eu consegui ser um inspetor fiscal. Fiquei, sei lá, 2 anos, aproximadamente, nessa vida. Mas, ao mesmo tempo, eu fazia bastante conferências contábeis nos balanços dos fiscalizados, porque eu fiscalizava o ISS, né? Imposto sobre Serviço. Rapaz, olha, essa numeraiada toda aqui, eu quero entender, porque você falou um negócio, que você ficou tão nervoso que foi demitido que você acabou indo vender livro. Como é que é essa história? Naquela época eu fiquei magoado mesmo, eu quis mudar de profissão, falei, vou fazer outra coisa, mas não me dei bem nessa outra coisa. Não. Aí, logo em seguida, eu arrumei um trabalho na SKF Rolamentos. Sim. A única multinacional que eu trabalhei na minha vida. Mas aqui em São Paulo eu tive uns 10 empregos. Então, quando foi em 74, eu já tinha casado, separado, já tinha uma filha, e aquela coisa de empresa familiar. E eu tinha uma boa formação, não é modéstia à parte, mas eu tinha uma faculdade de ciências contábeis e atuariais, que hoje o atuarial é uma necessidade, porque os governos gastaram todo o dinheiro da Previdência, então o atuarial faz parte de você ser previdente. Então, você precisa fazer muitas continhas para saber quanto você vai precisar depois, no futuro, etc. e tal. E depois tive a Getúlio Vargas nesse pós-graduação, e depois fiz as cadeiras do mestrado. Eu tinha feito as cadeiras do mestrado também, mas não cheguei a fazer a dissertação no momento em que eu aceitei o desafio de pertencer à empresa e estou lá desde 74. Aí, depois que eu entrei na empresa, a empresa parece concorrente, parece isso, parece aquilo, e eu comecei mais para frente, quando eu fui dominando as coisas da empresa, e conversa com o concorrente daqui e dali, você acaba... a gente teve uma ocasião que fundaram uma entidade de classe, e essa foi uma entidade de classe que a gente fundou porque o governo exigiu. Olha só a mentalidade. O governo precisava de uma entidade de classe para ele fazer uma venda dirigida de milho. Entendi. Então, a entidade de classe nasceu desse jeito. Nesse primeiro momento, eu não era nada nessa entidade de classe. Entendi. Eu vinha ser depois, mais para frente. Primeiro tinha uma associação dos moageiros de milho do Paraná, e aí a nossa empresa fazia parte dessa associação, aí depois isso é que virou uma associação brasileira da indústria alimentícia. Aí sim, mais para frente, ainda que eu virei o presidente dessa entidade. É isso porque eu sou, assim, talvez meio jeitoso, mineiro,
não sou assim de muita briga, então o pessoal fala, pô, esse cara, né, dá para conversar com ele, tá? Tem gente... Ele tem uma fala mansa, não fala muito alto, ele é um cara que tem sempre um tom de voz agradável, né? Ouve o outro, né? Então, então o pessoal se acaba conquistando confiança. Muito Né? bom. E você, além dessa... Mesmo dos concorrentes. Aí você foi presidente da ABMilho, né? Que é a Associação Brasileira da Indústria do Milho. Do milho, e depois também da Biov, né? Mais para frente, aí é o seguinte, a minha história, ela veio até São Paulo, aí eu fui para o Paraná, em 74. Então, depois do Paraná, antes de vir para São Paulo, eu morei 3 anos em Goiás. Então, eu morei talvez uns 10 anos no Paraná, depois uns 3 em Itumbiara, e depois eu vim para São Paulo. Estou aqui desde 86 eu estou aqui. Entendi. Tem tempo para a boca eu estou aqui. Acho que mais da metade da minha vida já é em São Paulo, ainda mais se considerar os 2 períodos, o período primeiro que eu vim e esse segundo. Pois é, você teve um período aí nos anos 60, né? Não é isso? Você falou de 60 até 75. 65 até 65 até 74, eu morei aqui em São Paulo. Foi quando eu saí daqui e voltei para o Paraná, assumindo uma posição de sócio na empresa. Né? Posição que você está até hoje e agora eu tenho que te avisar também que, infelizmente, nosso tempo aqui já foi para o beleléu o nosso tempo, agora... Mas parece que começou agora? Parece que começou agora. O Domingão do Carlão também passa, viu? Passa rápido aqui, viu? Pois é, não deu nem para contar metade da minha história. Não deu para contar nem metade. Agora, aí depois disso, andando mais tempo, né? Porque falando em associação, já falamos aí de a Associação do Milho, a Biov, e também agora mais recente, que foi até a pauta da nossa conversa anterior, teve a questão da soja. E esse negócio de não transgênico, que você falou, também teve uma associação lá para trás também, né? Teve uma associação, aquela foi uma associação específica que abriu para defender o interesse do não transgênico e fechou porque os participantes não estavam querendo mais contribuir, então fecharam a entidade. Aí, decorrido um certo tempo, a própria Embrapa e a ProSoja decidiram fundar o Instituto Soja Livre, que é esse que eu presido atualmente. Pois é, e o Instituto Soja Livre você preside, e aí eu vou convidar vocês agora, vocês vão lá na entrevista que nós gravamos no Fala Carlão, vocês vão saber tudo desse Instituto Soja Livre. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui no nosso Domingão do Carlão. Parabéns pela sua trajetória, pelas suas ideias e pela sua contribuição ao agronegócio brasileiro, viu? Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter voltado aqui num período tão curto do seu programa e estou à disposição para voltar outras vezes também. Maravilha, gente. Esse foi mais um Domingão do Carlão. Hoje eu conversei aqui com o César Borges de Souza, o Sérgio, que é do Conselho da Caramuru, é presidente do Instituto Soja Livre, e um homem que tem uma visão de futuro maravilhosa. Você vai contar para nós depois aí o que está rolando. E, por enquanto, só resta agradecer toda a sua audiência nacional e internacional aqui do Canal do Boi, dizer para vocês que eu encontro todos vocês a partir de amanhã, segunda-feira, a gente está no programa Fala Carlão aí a partir das 4h30 da tarde, todos os dias, e domingo que vem a gente está de volta aqui, e é o seguinte, domingo que vem eu vou estar entrevistando aqui um cara, que eu vou até mostrar o livro aqui, é o seguinte, chama Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges. Então é o seguinte, esses caras de Souza e Borges estão dominando aqui o Domingão do Carlão. César Borges de Souza
E domingo que vem vai ter o Arnaldinho aqui, viu? Deve ser parente seu, viu, César? Deve ser de Souza Borges, tem tudo para ser. É isso, gente. Eu vejo todos vocês aqui mesmo, domingo que vem, na minha entrevista com o Arnaldinho. Vocês vão adorar essa entrevista. Um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado. E nos encontre também aí em todas as redes sociais. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês por aí, domingo que vem, com certeza, por aqui.